Vamos seguir o baile, galerinha. Olha só, agora começamos a falar sobre os crimes contra a incolumidade pública. Aqui nós temos mais artigos, tá, do que nos outros que nós estávamos vendo. Mas ainda assim não são todos que são muito frequentes, muito cobrados, não são todos que a gente costuma encontrar, tá? Mas de qualquer forma a gente vai olhar e quando houver a necessidade de de dar uma atenção a mais, quando for um crime que eventualmente caia, tenha mais importância, eu aviso para vocês, tá? Que é o caso do artigo 250. O artigo 250, o crime de incêndio, ele tem algumas peculiaridades, então vale a pena a gente dar uma olhadinha com calma nele, tá? Olha só, artigo 250, o crime 250, 250, crime de incêndio. O que é o crime de incêndio? Quais são as suas peculiaridades, as suas causas e as suas formas de imputação? Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, primeiro, galera, é um crime de perigo, mas é um crime de perigo abstrato ou concreto? É um crime de perigo concreto. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Então, eu tenho que, de fato, colocar em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de outra pessoa. Se eu causar incêndio num local desabitado, num local em que não tenha ninguém, nenhuma pessoa e nenhum patrimônio de ninguém, eu respondo pelo crime de incêndio? Não, porque se eu não expus a perigo vida, integridade física ou patrimônio de outra pessoa, eu não incidi na conduta prevista no artigo 250 do Código Penal. A pena, nesse caso, é, caso haja, né, exposição a perigo dessas circunstâncias, a pena é reclusão de 3 a 6 anos e multa. A pena não é baixa, a pena é alta, ó. 3 a 6 anos e multa. Não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo. Tem algumas causas de aumento de pena previstas ali no parágrafo 1º, que diz o seguinte: as penas aumentam-se de 1/3, são, portanto, majorantes, causas especiais de aumento de pena, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, ou, inciso segundo, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, em estação ferroviária ou aeródromo, em estaleiro, fábrica ou oficina, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável, em poço petrolífico ou galeria de mineração, ou em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Se eu incendiar algum desses locais, a minha pena se aumenta de 1/3. Eu pego a pena lá, de 3 a 6 anos, mais 1/3, beleza? Outra coisa importante é o parágrafo 2º, que admite a modalidade culposa. Então, o incêndio, em regra, ele é doloso, eu tenho que ir lá colocar fogo, mas é possível que eu seja responsabilizado se, por imprudência, negligência ou imperícia, eu causei incêndio e, com isso, expus a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outra pessoa. No caso de incêndio culposo, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Beleza, galera? Adiante, ó. Crime de explosão. Olha a explosão. 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então tem um incêndio e a explosão. Causei uma explosão. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, ainda assim existe responsabilização penal, mas ela não é tão intensa. A pena é, ao invés de ser 3 a 6 anos, é de 1 a 4 anos e multa. Temos ali uma causa de aumento de pena no parágrafo 2º, uma forma majorada. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 2º do artigo anterior, ou é visado ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. Aqui atrás, lembra? Aquelas circunstâncias ali do incêndio se aplicam também, por conta do parágrafo 2º, à explosão. E é prevista também a modalidade culposa.
No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou de substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza, galera? Então, crime de explosão, parecido ali com crime de incêndio, né? Remete a algumas disposições. Tem que lembrar dessa distinção entre a explosão mediante dinamite ou substância de efeito análogo ou explosão por outra forma. Vamos adiante. Artigo 252. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem usando de gás tóxico ou asfixiante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E existe também a modalidade culposa prevista no parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? E o artigo 253, fabrica o fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Olha só, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, olha só como esse é um crime de perigo abstrato. Ó. Lembra que o outro, a gente precisava expor a vida, o próprio 252, ó, ele é um crime de perigo, mas é um crime de perigo concreto. Por quê? Se fosse um crime de dano, eu precisaria causar dano à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. Eu não preciso, ele não é um crime de dano, mas ele é um crime de perigo. Mas é um crime de perigo concreto, porque eu tenho que expor a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. Se eu não expuser a perigo, a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, eu não cometo crime. Agora, o artigo 253, ele é um crime de perigo abstrato, porque olha só, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante. Significa que se eu simplesmente transportar um engenho explosivo, sem qualquer dano, sem qualquer prejuízo, sem qualquer perigo para ninguém, eu cometo crime. Por quê? Porque se presume que a mera conduta já gera uma ofensa ao bem jurídico. É um crime de perigo, portanto, abstrato. Não precisa concretamente causar dano ou ofensa ao bem jurídico. Vamos adiante. Artigo 254, crime de inundação. Causar inundação expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, a pena é reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Artigo 255, perigo de inundação, remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Depois temos aqui 256, o crime de desabamento ou desmoronamento. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. E existe também a modalidade culposa, na qual a pena é de 6 meses a 1 ano. Esse aqui eu estou passando rapidinho porque não são muito importantes, tá, galera? Não costuma aparecer pra gente. Mas vamos olhar, pelo menos saber onde é que fica. 257, subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. E aí temos algumas formas qualificadas dos crimes de perigo comum. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. E aqui a gente vê, que embora o legislador tenha mencionado as formas qualificadas, trata-se, na verdade, de majorante, não de qualificadoras, porque não está rompendo o limite mínimo e máximo da pena prevista para a infração penal, né? Está simplesmente estabelecendo ali uns patamares em caráter fracionário de aumento de pena, caso se configure algum resultado mais grave. Tá? Adiante.
Desabamento ou desmoronamento. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Percebam que a maioria são crimes de perigo, né? Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Existe também a modalidade culposa, pena de 6 meses a 1 ano. Opa, isso aqui já falamos, né? Eu voltei. Ó, artigo 259. Difusão de doença ou praga. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Difusão de doença ou praga, né? Crime que está previsto no nosso ordenamento jurídico. Interessante. Existe também a modalidade culposa. E no que diz respeito a essa infração penal, embora, como a gente vem conversando, né, esteja previsto no Código Penal, a doutrina entende que o artigo 61 da Lei 9605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, tacitamente revogou essa conduta do Código Penal por ser uma lei especial e por ser uma lei posterior. O que diz o artigo 61 da Lei 9605? Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Beleza? Então a doutrina majoritária, pelo menos, entende que houve a revogação tácita do 259 em função da edição do artigo 61 da Lei 9605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Depois o artigo 260 estabelece o crime de perigo de desastre ferroviário. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. E aí, quais são as formas que a gente pode impedir ou perturbar esse serviço de estrada de ferro? Destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação, colocando obstáculo na linha, transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia, praticando outro ato de que possa resultar desastre. Pena de 2 a 5 anos e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1º. Se de fato aí ocorre o desastre, a pena é reclusão de 4 a 12 anos e multa. No caso de culpa, se há o desastre, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. E o parágrafo 3º. Para os efeitos desse artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Então, olha só, de novo, é um crime de perigo, perigo de desastre ferroviário, não precisa acontecer o desastre, basta que haja um risco ou que se impeça ou perturbe a prestação de serviço. Agora, se o desastre de fato ocorre, a pena é mais alta, aí a forma se torna qualificada. Beleza? Artigo 261. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Temos ali o sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo, no caso de resultar naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação, ou ainda queda ou destruição de aeronave, a pena ela é mais alta, de 4 a 12 anos. E, se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa, se o agente pratica a infração penal com a intenção de obter vantagem econômica para si ou para outro. O parágrafo 3º estabelece a possibilidade de consumação dessa infração penal na modalidade culposa. Não tem problema, tá? A pena, nesse caso, é de 6 meses a 2 anos. Galera, uma particularidade sobre 261. É difícil a gente imaginar, né, essa infração penal acontecendo. É difícil a gente pensar numa hipótese que ela possa ocorrer. Mas esses dias aconteceu. Vocês devem ter ouvido falar um drone que impediu lá no aeroporto que os aviões decolassem. O sujeito chegou com o drone e ficou lá atrapalhando. Ele foi imputado, o sujeito que estava controlando o drone, foi imputada essa infração penal. Atentado contra a segurança, e no caso, né, de transporte aéreo. Olha o que diz, vamos ver se a gente consegue verificar se enquadra ou não. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. É possível, eventualmente, né, que se cogite dessa responsabilização penal. Adiante.
Artigo 262, galera, tinha ficado um erro em digitação ali, ó. Atentado, mas já corrigimos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Crime: expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Então não é mais só, né, ferroviário, fluvial, ou marítimo, fluvial ou aéreo. Agora, especificamente em relação a qualquer outro meio de transporte. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar o funcionamento, a pena é detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º, se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, e no caso de culpa, se ocorre desastre, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 263 estabelece que, o artigo 263 estabelece que, se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. São aquelas causas de aumento de pena, tá? Ele remete para as formas de aumento de pena, as causas de aumento de pena previstas no artigo 258. Vamos adiante. Depois temos aqui o crime do artigo 264, arremesso de projétil. Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar. Mas só faltou o coração, né? A gente tem o Capitão Planeta aqui. Terra, água, ar, coração, Capitão Planeta. Pena, detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Se, por outro lado, resulta a morte, a pena é a do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3, ou seja, homicídio culposo mais 1/3. Artigo 265, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Percebam que esses crimes são, a grande maioria, né, são crimes de atentado, não são crimes de dano, são crimes de perigo, são crimes que colocam em risco a nossa incolumidade pública. Artigo 265, atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública, a pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa. E o parágrafo único estabelece que a pena será aumentada de 1/3 até a metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. 266, interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. O que diz o artigo? Interromper ou perturbar o serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar o restabelecimento. Exatamente o nome do tipo penal. Pena de 1 a 3 anos e multa. E o parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou dificulta-lhe o restabelecimento. E o parágrafo 2º, aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Então, se o sujeito, em uma situação de calamidade pública, realiza essa conduta, a pena dele será aplicada no dobro. Se ele interrompe ou se ele perturba esse serviço que é considerado, né, de utilidade pública, ele responde por essa infração penal. Depois, galera, temos aqui, ó, nós falamos bastante, né, na época da pandemia, logo começou a pandemia, todo mundo mencionava esses dispositivos legais, o artigo 267 aqui, depois também falavam sobre o artigo 268, porque é importante, são crimes que normalmente não aparecem, mas como nós estamos vivendo uma pandemia, estamos passando por uma pandemia mundial, a gente começa a pensar sobre essas infrações, sobre esses artigos que eventualmente poderiam gerar repercussão. Quais são esses artigos, então? O artigo 267, o crime de epidemia, ó. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, pena, reclusão de 10 a 15 anos. Agora, se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. E caso haja culpa, então é possível causar uma epidemia e ser responsabilizado a título de culpa por imprudência, negligência ou imperícia. Nesse caso, a pena é de detenção de 1 a 2 anos ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Beleza, galera? Percebam que é muito difícil, né, a gente verificar o nexo de causalidade, porque o artigo de lei diz causar epidemia. Então eu tenho que comprovar que a minha conduta causou uma epidemia. Eu tenho que ser o responsável pela epidemia. É difícil, né, de buscar essa infração penal, de alcançar o nexo de causalidade necessário para
atribuição penal de responsabilidade no que diz respeito ao artigo 267. Mas nada obsta, né, que se tente, digamos assim. O artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, essa muito presente, né? Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. E o parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então agora a gente tem uma série de decretos, né? Tem uma série de normas dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer no âmbito de uma pandemia. Se eu objetivamente infrinjo uma determinação normativa do poder público, eu posso eventualmente ser responsabilizado pelo artigo 268 do Código Penal. Beleza? Então, essa é uma infração que adquire dificilmente, a gente quase nunca ouvia falar nela, a gente quase nunca conversava sobre ela, mas agora, né, com o peculiar momento que nós vivemos, ela adquiriu relevância. Artigo 268. Artigo 269, omissão de notificação de doença, deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Essa é uma infração penal, esse é um crime próprio, porque só quem pode cometer é o médico. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Então, se eu tomo conhecimento de que determinada pessoa está com uma doença de notificação compulsória e nada faço, eu não respondo pelo artigo 269. Até posso responder eventualmente por outra coisa, mas não pelo artigo 269, porque eu não sou médico e o tipo penal expressamente refere médico. Portanto, é um crime próprio. Artigo 270, envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Olha como é alta a pena. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem entrega consumo ou tem em depósito para fim de ser distribuída a água ou a substância envenenada. Interessante, né? Então, se o sujeito envenena a água ou a substância alimentícia medicinal destinada ao consumo, ele tem a pena de 10 a 15 anos, que é a mesma do sujeito que entrega a outra pessoa a consumo a água ou a substância envenenada. Existe a possibilidade de imputação na modalidade culposa, detenção, nesse caso a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 271, corrupção ou poluição de água potável, corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde, a pena é reclusão de 2 a 5 anos e se admite também a modalidade culposa, e ocasião em que a pena passa a ser de 2 meses a 1 ano de detenção. Galera, artigo 272, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, pena alta, né? E multa. Parágrafo 1º. A. Incorre nas penas desse artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega ao consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Lembra daquele caso dos leites, colocavam ácido sulfúrico, não sei mais o que no leite. Eventualmente, essa conduta pode configurar o artigo 272 do Código Penal. Parágrafo 1º. Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas nesse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. E a modalidade culposa, se o crime é culposo, a pena é detenção de 1 a 2 anos e multa. Galera, esse artigo é importante. Artigo 273 é interessante, tá? Esse artigo é importante, galera. Artigo 273 do Código Penal. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Vamos ler o artigo, vamos conversar sobre ele, depois eu explico uma questão político-criminal relevante, tá? Olha só, falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão de 10 a 15 anos e multa.
Galera, a primeira pena é uma pena bem alta, 10 a 15 anos e multa. Significa que se o sujeito é primário e é condenado pela pena mínima a esse crime, ele ainda assim vai para o regime fechado, vai preso para o regime fechado. Por que tem a pena tão alta? A pena é mais alta que o tráfico, que o roubo, que o estupro, que o homicídio simples. É uma pena mais alta que vários crimes graves. Isso por quê? Porque houve essa modificação legislativa muito influenciada, muito imbuída por aquele escândalo das pílulas de farinha. Então, é um fato muito grave, gravíssimo, isso não pode acontecer, isso tem que ser reprimido. Só que isso gerou uma mudança legislativa que fez com que se estabelecesse essa pena, uma pena muito alta. Ao mesmo tempo, o tipo penal ele é tão amplo que ele acaba gerando algumas espécies de distorções. Olha só, por exemplo, vamos ler o tipo penal, depois a gente pensa que tipo de conduta pode cair aqui dentro. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º-A. Inclui-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior, sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização, com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade, de procedência ignorada, adquiridos estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente. E a modalidade culposa estabelece a pena de 1 a 3 anos de detenção e multa. Então, galera, olha só. Se eu estou expondo à venda um cosmético que eu adulterei, que eu corrompi, que eu alterei, ou que eu falsifiquei um cosmético, a minha pena é de 10 anos a 15 anos e multa. Ou, se eu estou vendendo um remédio, sei lá, qualquer remédio, aspirina, de procedência ignorada, comprei aspirina de um cara lá que ou que não tinha registro na autoridade sanitária, o meu remédio ele é bom, ele funciona, só que eu não sei, não sei de quem que eu comprei, ou de quem eu comprei não tem licença da Anvisa. A minha pena é de 10 a 15 anos. Essa pena ela se tornou tão alta e tão desproporcional que os tribunais superiores eles consideraram que a sanção prevista para o artigo 273 ela é desproporcional. Então, o legislador reconheceu que a pena do artigo 273 violou o princípio da proporcionalidade. Então, por exemplo, se o cara traz anabolizante ou vende anabolizante também, a pena dele é de 10 a 15 anos, é mais alta, 5 anos a pena mínima é mais alta do que o cara que vende crack, por exemplo, que comete crime de tráfico. Sendo que no crack, se o cara for primário, ele pode obter a redução aí do artigo 33, parágrafo 4º, ele pode ficar com uma pena de 1 ano e 8 meses. Enquanto o cara que vende anabolizante fica com uma pena de 10 anos. Ou o cara que vende aspirina comprada de um estabelecimento sem licença da autoridade sanitária, ele tem uma pena de 10 anos, enquanto o cara que vende crack pode ter uma pena de 1 ano e 8 meses. Então, os tribunais superiores reconheceram que essa pena viola o princípio da proporcionalidade. Então, eventualmente, o sujeito que é responsabilizado pelo artigo 273 do Código Penal, o sujeito foi denunciado pelo artigo 273 do Código Penal e condenado, os tribunais têm aplicado não essa pena, mas a pena do tráfico. Eles dizem, a pena do 273 é uma loucura, é muito alta, isso viola o princípio da proporcionalidade. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a pena do tráfico aqui, que ela fica mais razoável nesse caso. Pode fazer isso? É um princípio de argumentação hermenêutico para evitar uma injustiça, mas fica um Frankenstein jurídico, né? Você condena por um crime e aplica a pena de outro. Não é o mais adequado, mas para evitar essas injustiças, os tribunais têm agido dessa forma. Beleza? Vamos adiante, galera. Artigo 274. Emprego de processo proibido ou de substância não permitida, empregar no fabrico de produto destinado ao consumo, revestimento, gaseificação artificial,
matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Opa, peraí que eu me perdi aqui. Perdi meu mouse. Ah, coisa séria. Vamos adiante. Artigo 275. Invólucro ou recipiente com falsa indicação. Inculcar em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que existe em quantidade menor que a mencionada. Peraí, deixa eu só recuperar meu mouse aqui que ele sumiu, galera. Tá. Ó. Ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada, pena reclusão de 1 a 5 anos. Se eu modifico, então, o recipiente, o invólucro, e indico falsamente o conteúdo de um produto alimentício, terapêutico ou medicinal, eu cometo a infração do artigo 275 do Código Penal. Artigo 276, produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo produto nas condições dos artigos 274 e 275, ou seja, utilizando uma substância ou um processo proibido ou com a indicação inadequada no invólucro ou no recipiente. Beleza? Vamos adiante. Artigo 277. Substância destinada à falsificação. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Percebam que aqui eu não falsifico. Eu vendo algo para alguém destinado, um objeto destinado à falsificação. Isso por si só já é crime. Artigo 278. Outras substâncias nocivas à saúde pública. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, a pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, e existe a modalidade culposa, na qual a pena é de 2 meses a 1 ano. Artigo 280. Medicamento em desacordo com receita médica. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica, pena detenção de 1 a 3 anos, e a modalidade culposa de 2 meses a 1 ano de detenção. Artigo 282. Exercício ilegal na medicina, arte dentária ou farmacêutica. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, pena detenção de 6 meses a 2 anos, e o parágrafo único estabelece que, se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Artigo 283 é o charlatanismo, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E o artigo 284, curandeirismo, exercer o curandeirismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos, pena detenção de 6 meses a 2 anos, e parágrafo único, se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. 285, aplica-se o disposto nos artigos 258 aos crimes previstos nesse capítulo, salvo quanto ao definido no artigo 267. Vamos resgatar lá o 258, ó. 258 são aqueles casos de morte, lesão corporal, tá? Que se aumenta, ó. Se o crime doloso de perigo comum resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada da metade. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. Se resulta a morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Depois eles mencionaram 267, causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, o crime de epidemia, portanto. Opa, aqui. Então, aplica-se o 258, salvo quanto ao caso de epidemia. Galera, para encerrar, uma questão importante aqui sobre esses crimes de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, o curandeirismo e o charlatanismo, é que eles são crimes habituais. O que são crimes habituais? É diferente de crime permanente, tá? O crime permanente, qual é um crime permanente, por exemplo? Tráfico. Tráfico, eu peguei droga e deixei na minha casa.
enquanto eu estiver com a droga, eu estarei consumando o crime, um crime permanente. O crime habitual é aquele que só se consuma quando o sujeito reiteradamente comete a infração penal. Então, por exemplo, se um dia eu finjo que eu sou médico, eu posso responder por, sei lá, falsidade ideológica, algum outro crime, mas eu não respondo por exercício ilegal da medicina. Eu preciso constantemente, reiteradamente, exercer a medicina para que eu possa ser responsabilizado pelo artigo 282. Da mesma forma, o curandeirismo, tá? Eu tenho que reiteradamente exercer o curandeirismo. Não é um dia lá que eu vendi um chazinho milagroso. Isso aí, por exemplo, vendi um chazinho milagroso, a pessoa comprou, acreditou. Eu posso responder, sei lá, por alguns crimes que a gente viu, ou por estelionato, eventualmente, mas o curandeirismo exige uma reiteração nessa conduta, porque ele é um crime habitual. Beleza, galera? Ficamos por aqui por enquanto, em seguida a gente volta.